CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje está no agro. Nós vamos falar do suco de laranja. O Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja. Eu converso com Orlando Nastri. Ele é head de ESG da Citrosuco, uma das maiores exportadoras de suco de laranja do mundo. Orlando, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Prazer imenso, Rosana. Obrigado pela oportunidade. Falar dessa delícia, né, que o brasileiro adora. Aliás, o mundo todo, né? Dificilmente você vê um povo que não curta o suco de laranja, né, Orlando? Pois é, o suco de laranja tem uma nutrição a mais, tem um gosto especial. E é muito bacana, muito orgulho para o brasileiro ter companhias como a Citrosuco que lideram essa agenda. E tem um fato curioso, Rosana, que a cada 10 copos de suco que são tomados no mundo, na China, Bélgica, Estados Unidos, Ásia, de cada 10, 8 são produzidos no Brasil. É muita coisa. E a Citrosuco lidera essa agenda. Então a gente vai bater um papo sobre isso. E aí eu quero que você já explique pra gente como é que uma empresa que nasce no interior de São Paulo toma essa dimensão com tanta dominância internacional. Bom, a companhia é parte do Grupo Votorantim e do Grupo Fischer. É uma companhia brasileira, o que traz um orgulho e uma responsabilidade para nós. É uma companhia, Rosana, verticalizada, integrada. Então a gente tem fazendas, 30 fazendas, mais de 1.000 produtores rurais integrados, que são parceiros de negócios, 4 fábricas, operações de terminais no Brasil e exterior. Então a gente tem toda a cadeia produtiva de ponta a ponta. Então, e a gente movimenta esse negócio há mais de 60 anos, liderando não somente suco de laranja, que é metade da laranja que a gente brinca, mas tem uma outra metade, que é ingredientes, óleos, essências, fibras, que vai para alimentar o mundo. Então, é uma cadeia produtiva que gera hoje no Brasil mais de 200 mil empregos, especialmente em São Paulo, Minas Gerais. Estamos expandindo para outros estados brasileiros. Impacta mais entre 15 a 20 bilhões de dólares na balança comercial brasileira. E o Brasil, de fato, é uma grande potência. Então, a Citrosuco, nesta agenda, a gente tem o privilégio de liderar de ponta a ponta com produtos nutritivos, saudáveis e também com impacto socioambiental positivo, que a gente vai contar um pouquinho hoje aqui na nossa conversa. O fato de vocês terem controle desde a produção agrícola até o momento da exportação é o segredo do sucesso da Citrosuco? Tem uma importância grande você assegurar a cadeia de valor, uma cadeia de valor sustentável, com qualidade, com compliance, com a forma de operar, e a gente consegue ter controles, monitoramento, governança de ponta a ponta. E a gente faz isso, por exemplo, a partir de uma estrutura de governança da companhia que eu queria compartilhar com vocês. Então, por exemplo, desde o CEO até 400 líderes do negócio, Brasil e exterior, nós temos metas vinculadas ao ESG no bônus anual da companhia. Então, por exemplo, descarbonização, água, biodiversidade, impacto social, diversidade, são temas centrais do negócio e temas vinculados à nossa remuneração, à nossa performance, à nossa eficiência. Uhum. Isso assegura que a gente mantenha o foco no negócio, na qualidade de ponta a ponta, assegurando previsibilidade, volume, abastecimento, entrega para o mundo inteiro desses produtos, chega em mais de 100 países, com mais de 300 marcas no mercado, suco de laranja e ingredientes, mas também fazendo o negócio do jeito certo. Então, operando com impacto positivo, operando em parceria com comunidades, com o planeta, em projetos que a gente tem liderado, como créditos de carbono, biodiversidade, entre outros temas que fazem parte do nosso dia a dia de operação. Até porque, Orlando, a governança para uma empresa com essa capilaridade, com essa dimensão, precisa realmente ser um pilar cada vez mais reforçado. Porque, na verdade, é a espinha dorsal da agenda ESG. Sim. Sem uma boa governança, você não desempenha nada, tanto do lado ambiental quanto do lado social. É verdade. E aí tem uma forma de fazer. Então, a companhia, Rosana, aprovou há 5 anos atrás, em conselho de acionistas e na diretoria, no board, que nós chamamos, uma estratégia 2030 de ESG, de compromissos e metas socioambientais. Isso virou remuneração variável, como eu trouxe nos últimos 5 anos, que todo ano a gente reporta, engaja alta liderança, Brasil exterior. Temos comitês e agendas para assessorar a entrega dos projetos. E, além disso, a gente reporta há mais de 10 anos e audita inventários de CO2 e mais de 150 indicadores alinhados com métricas internacionais, como a IFRS, CSRD, são métricas europeias, americanas, mas também métricas brasileiras
que operam no mercado de reportes voluntários, né? Então isso vem sendo feito há 10 anos. Nós somos uma companhia de capital fechado, não temos uma obrigatoriedade de fazer esse reporte, Sim. mas isso é um fator central da governança, assegurar transparência, legitimidade, reputação com todos os stakeholders, desde a comunidade da fábrica, da fazenda, até o cliente lá na Europa que consome. Então isso está no nosso relatório anual, por exemplo, há mais de 10 anos, com mais de 150 indicadores, auditado e seguindo as tendências de métricas, metodologias internacionais. Vocês não têm tese obrigação, né? Porque são uma empresa de capital fechado, mas, no entanto, estão no radar de grandes investidores. Sim. Né? E existe também um ambiente regulatório cada vez mais restritivo, exigindo das grandes empresas, né, o alinhamento à agenda ESG. Então é algo que vocês precisam fazer necessariamente, né? Precisamos, e a gente tem uma posição que a gente chama dentro de casa de best in class, ou seja, atuar no melhor que a gente pode do setor. Então a gente tomou isso como estratégia, como decisão de estar na fronteira. Eu vou dar um exemplo prático para você aqui. Toda e qualquer companhia do agro, especialmente, ela precisa de muito dinheiro, muito capital para investimento, para expansão, para comprar equipamentos, para comprar os seus insumos agrícolas e operar. Fluxo de caixa e tudo mais. Nós vamos ao mercado, a gente captura recursos com bancos. Bancos como Bradesco, Itaú, Scotiabank, Rabobank e outros parceiros Brasil Exterior. Nessa captura de recursos, nos últimos 4 anos, nós emplacamos 400 milhões de dólares em crédito verde, que são as chamadas finanças verdes ou crédito verde, que são instrumentos que você tem o crédito, o financiamento para operar, só que você vincula, Rosana, metas socioambientais nesses instrumentos. E é uma vinculação voluntária. Então, apesar da gente estar num ambiente realmente, você está corretíssimo, um ambiente cada vez mais desafiador da arena global de negócios, regulação, é de interesse dos bancos ter parceiros do agro com alta integridade, com alta responsabilidade, e é da nossa estratégia atuar com esses instrumentos socioambientais. Então, por exemplo, nós tivemos com o Bradesco uma meta de diversidade, de avançar com mulheres e pessoas negras em liderança. No agro, isso é um movimento de fronteira, né? E se a gente não atinge essas métricas, a gente tem penalidades no contrato com os bancos. Então, isso demonstra de posição voluntária a nossa intencionalidade vinculada à estratégia, porque ter uma organização diversa, isso traz inovação, traz eficiência, traz competitividade. A gente fala muito da importância de ter times heterogêneos, né? Exatamente para engajar os colaboradores, fomentar a inovação, boa reputação e performance financeira, né, Orlando? Perfeito. Porque muita gente ainda acredita no falso mito de que sustentabilidade não combina com rentabilidade, sobretudo no agro. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira, mas assim, é parte de um processo de educação, de letramento, de uma jornada. Acho que era muito comum alguns anos atrás, Rosana, ter uma certa separação entre o que é negócio, core business, o negócio central, versus o que é sustentabilidade, era algo mais complementar. Ao longo dos anos, a gente avançou muito forte na integração. Então hoje é parte da estratégia, é parte da demanda dos clientes, dos mercados, os acionistas demandam. A própria mídia, vocês fazem um trabalho fundamental de educar, letrar, trazer cases, notícias aqui, por exemplo, nesse ambiente, para trazer coisas de fronteira. Então é parte de um movimento, né, de maturidade, que a gente fala, de ganhar tração, ganhar velocidade nas agendas, né? Falando em maturidade, qual é a sua avaliação como grande player do setor do estágio de maturidade das empresas? Grandes empresas como a sua já estão muito avançadas, né, inspirando outras, mas ainda há aquelas menores, que não têm porte, não têm departamentos de inovação, né, ainda estão assim engatinhando. Como é que faz para colocar todo mundo na mesma página ESG? Tem um papel central, primeiro, dos grandes players. Geralmente eles são grandes compradores. Eles compram muitos insumos, serviços, eles mobilizam muitas cadeias produtivas, geram muito emprego, renda, tributos. No nosso caso, a gente tem milhares e milhares de parceiros. Então a gente fomenta essa cadeia de uma transição para a sustentabilidade, para uma agenda mais verde, a partir de alguns programas. Tem um programa que se chama Legado Climático, que a gente fomenta a descarbonização e transição energética em cadeias de insumos e serviços, como, por exemplo, logística. A gente compra muitos serviços de logística para transporte das operações. E lá, a gente, nos últimos 3 anos, em parceria com o CDP Supply Chain, uma das principais entidades globais da agenda ambiental, a gente fomenta centenas de empresas a terem seus inventários, a terem suas metas e estratégias, a terem suas práticas de descarbonização, por exemplo, avançar com biometano, tecnologia, avançar com soluções que vão ter a eficiência nos processos logísticos, por exemplo. Isso traz competitividade, traz oportunidades, traz negócios. E a gente,
num ciclo virtuoso, Rosana, fomenta a cadeia e estimula novos contratos com esses players. Então, o legado climático é um exemplo, e nós temos o trilhar. Na agenda de frutas, nós somos o maior comprador de frutas de laranja do mundo, mais de 1.000 produtores, e lá há 10 anos a gente fomenta certificações socioambientais com os produtores. Então investe, engaja os pequenos, médios produtores, porque realmente é isso, muitos não têm a estrutura, times, recursos, então a companhia fomenta, faz engajamentos, encontros, e a gente metrifica o resultado a partir do percentual de fruta sustentável. Que história é essa? Tudo que a gente tem de volume de fruta, de laranja, uma parte da nossa fazenda, outra parte de terceiros. E a gente, no total, hoje, tem cerca de 80% da fruta certificada e auditada com padrões internacionais. Uma grande parte disso vem dos terceiros, vem dos pequenos e médios produtores, que nos ajudam. Então, é muito importante ter a grande companhia fomentando, mas sem os pequenos e médios você não tem realmente uma transformação. E quando esses pequenos e médios muitas vezes não se alinham à agenda, vocês dão uma segunda chance, capacitando, fazendo uma espécie de mentoria para que eles possam buscar esse alinhamento ou não? Já são excluídos do cara de portfólio? Não, é uma jornada e tem que ter parceria. Assim como os nossos clientes, Rosana, nossos clientes Estados Unidos, Europa, que são grandes players do mercado de alimentos, eles criam parcerias, programas de desenvolvimento, engajamento, investem conjuntamente. A gente faz a mesma coisa aqui do nosso lado. Não dá para você ter uma agenda restritiva, punitiva, responsiva. Tem que ter uma agenda de parceria, desenvolvimento e colaboração, porque a estabilidade é uma agenda estratégica de sinergias que você não alcança se você não estiver junto com os players. Sim. Então isso é muito importante. Então, por exemplo, cada player no mercado tem a sua função. Você pega, por exemplo, o Itaú BBA, que é um nosso parceiro que lançamos na Semana de Clima de Nova York recentemente. A gente lançou um grande programa, né, de recuperação de áreas degradadas para avançar, né, com soluções baseadas em natureza, crédito de carbono e conjuntamente a produção de citros. O banco ele tem uma posição de fomento, de crédito, de incentivo, de parceria. Assim como nós temos nosso papel de comprador de frutas, de mobilização de recursos para as nossas próprias fazendas, abertura de novas fronteiras, geração de emprego, renda, tudo isso tem a ver com parcerias, cada um no seu elo produtivo, a partir da sua capacidade, da sua expertise. Então, nesse mercado, se você não tem colaboração, você não avança. É muito importante cada um incrementar a sua capacidade para o sucesso, que é um sucesso comum. É um sucesso compartilhado. A gente tem uma economia mais resiliente, mais verde e mais eficiente e produtiva. Orlando, conta pra gente onde residem os maiores volumes de emissão de carbono do setor da citricultura. Muito bem. A citricultura, em geral, ela tem um grande desafio que se dá nos modais de navegação, os navios. No nosso caso, a Citrosuco, ela tem há mais de 10 anos inventários auditados, certificados, de acordo com a metodologia GHG Protocol, que é a líder do mundo nessa posição. E no nosso inventário, que é selo ouro, mais de 200 mil toneladas vêm dos navios a partir do uso de combustível. Então é lá na ponta, na hora da exportação, em que vocês realmente precisam de maior atenção, né? Grande desafio. E aí, Rosana, o que estamos fazendo numa agenda de transição e de descarbonização? Tem vários projetos aprovados. Um deles, agora, recentemente, fizemos uma primeira viagem experimental da Europa para os Estados Unidos com biocombustíveis, que reduzem drasticamente as emissões de CO2 nos navios que carregam suco de laranja. Então, para quem está nos vendo aqui, nos assistindo, você tem os navios que são completos de suco, que chegam para o consumidor para manter, né, a fragrância, manter a qualidade, manter o frescor, né? E isso é muito bom porque impacta a saudabilidade do produto, garante a qualidade do produto. E aí, para você navegar esses navios, você precisa, óbvio, de combustível, roteirização, e a gente está transitando isso, então, com biocombustíveis. Tem um desafio ainda de escala desses combustíveis, de adaptabilidade nos navios atuais, porque eles foram produzidos e preparados para tecnologias anteriores. Então a gente está conduzindo uma agenda com os fabricantes de motores, mercado de tecnologia, de navegação, com outros players grandes também brasileiros que exportam muito, tem navios, também estão se preparando. A gente fez esse primeiro teste para avaliar os impactos, foi muito positivo em termos de eficiência, descarbonização, e temos um futuro bacana aí para lidar com os desafios do tema de navios. E o bom é que os navios já estão dentro de casa, né? Vocês são donos dos navios, fazem o que quiserem com eles. Sim, são ativos da companhia, exato. Surgiu uma curiosidade aqui nos bastidores, antes da gente começar o programa, que é o seguinte:
Como é feito esse transporte do suco de laranja para que ele mantenha todos os critérios de qualidade? Sim. Vocês adicionam algum elemento químico, ou põe açúcar, ou sei lá, conta pra gente como é que faz para ele chegar lá do outro lado, numa rota muitas vezes extensa, que dura dias até semanas. Desafio, né? Né? Um grande desafio, chegar ali fresquinho, delicioso. Ô, Rosana, esse ponto demonstra a capacidade de supply chain, de logística, de competitividade brasileira. Há décadas o Brasil lidera essa agenda na frente de todos os países, inclusive na frente dos Estados Unidos, que era o líder há 20 anos atrás. O Brasil superou essa agenda e a Astrosuco tem o privilégio de conduzir e liderar essa cadeia produtiva. E aí você tem alguns desafios, desde a fruta no pomar, até a fabricação, processamento do suco, até a exportação, para você assegurar essa qualidade integral. Você não tem hoje, né, processamentos de químicos, você não tem aditivos, é um suco natural, nutritivo, saudável. A gente faz algumas blendagens e misturas para garantir a expectativa do consumidor final a partir de diferentes demandas de mercados distintos. Então, por exemplo, o suco do americano ele tem uma expectativa específica daquele mercado. Agora, é diferente de um suco ali da Europa ou da China, por exemplo, que são demandas de qualidade distintas pelo sabor local, pela cultura, pela sociedade, pelas demandas do varejo, demandas dos invasadores. Isso é interessante, então, Orlando, só fazendo um adendo, né? E que é muito visível nessas cadeias de fast food. Sim, sim. Né? Quando você prova um suco de laranja de uma McDonald's, por exemplo, na Europa, ele tem um gosto completamente diferente do nosso aqui no Brasil, né? A gente tem tipos de sucos diferentes, né? Mas, em geral, a gente tem muito orgulho de falar que são sucos nutritivos, naturais, sem conservantes, sem aditivos, né, que demonstra capacidade de oferta nessa cadeia produtiva global. Mas precisa ser no vácuo para conseguir manter para alguns países, né? como China, por exemplo, que é um desafio enorme, para você mandar para a China, você tem um tratamento todo especial, porque é muito longe, né, demora, né, muitos dias para chegar. E aí, para você não comprometer a qualidade, você tem alguns envases específicos a vácuo, algumas coisas que garantem a saudabilidade e a qualidade. Para outros mercados, você, pelo tempo de entrega, você não tem essa necessidade logística. E aí a gente chega na outra metade da laranja. Sim. Não falando de amor, gente, é outra história aqui. Que é o seguinte, me ocorreu, para onde vai o que resta, né? O bagaço da laranja, como é que vocês reaproveitam todo o fruto ou não? Ó, a gente está diante de um super case de economia circular. Então, a gente faz o suco, né? Uma parte da laranja, e uma outra parte a gente tem óleos, essências, fragrâncias, purês, fibras, substitutos de alimentos diversos, como ketchup, maionese, iogurtes. Então, tudo isso, a laranja tem um potencial nutritivo alimentar fantástico. Então, o que a gente chama de economia circular, o que a gente chama de aproveitamento integral. Então, hoje não se sobra nada, né? E é o último produto que, eventualmente, ali você tem o que não pode ser aplicado, ele vira ração para os bovinos, os animais comerem, né, que é uma ração de citros. Então, assim, você não tem um desperdício, é uma indústria extremamente eficiente, com práticas de economia circular, e nós lançamos há 3 anos uma unidade de negócio, Rosana, para olhar exatamente isso, que se chama Evera, que produz esses óleos, essências, ingredientes, fibras, para o mundo inteiro. Adquirimos uma operação na Flórida recentemente para avançar no mercado americano, estamos avançando em P&D na Europa, então faz parte de uma agenda da companhia de economia circular. E vocês são bastante centralizadores, né? Vocês querem realmente ter o controle ali do insumo, desde para atingir os resultados do core da empresa, que é o suco de laranja, mas também buscando essa diversificação para aproveitar todo o conteúdo, tudo que sobra dela, né? A gente fomenta uma agenda de eficiência, de impacto positivo, de sinergia, de conexão dos elos da cadeia. E tudo isso com muito engajamento, com muitas práticas sustentáveis, né? Por exemplo, nessa engajamento da cadeia, um tema que eu não trouxe ainda é o PSA Carbon Agro, né, que a gente lançou na Semana de Clima de Nova York 2 anos atrás, em parceria com a Reservas Votorantim e com a Econ. E agora nós anunciamos, Rosana, os primeiros resultados dessa agenda, com um comitê exclusivo de pessoas que foi convidado em Nova York. E a gente gerou mais de 6 mil toneladas de crédito nessa posição, exatamente pela sinergia e eficiência da cadeia produtiva que nós temos, tanto nas nossas fazendas próprias, e agora a gente está expandindo para fazendas terceiras. Então, isso assegura uma valoração que nós chamamos que é um benefício, um incentivo para produzir de maneira responsável e sustentável. Então, esses créditos de carbono anteriormente na agricultura não estavam disponíveis nos biomas brasileiros, e a Astrosuco foi uma liderança que inovou
posicionou e agora está no processo de comercialização desses créditos para o mundo. Como é que é a questão da gestão da água, que é um insumo crucial para o negócio de vocês? E aí eu te pergunto, tentando relacionar com os eventos climáticos extremos, né, que a gente já está sentindo aqui no Brasil, secas prolongadas ou enchentes. Que tipo de medida vocês tomam para garantir que realmente o cultivo não seja tão impactado por um evento como esse? Você sabe, Rosana, que a água é central. Ano passado, né, por exemplo, o IPCC, que é o painel de mudanças climáticas intergovernamental, ele sinalizou que foi o ano mais quente registrado na história, né, na série histórica, que obviamente isso impacta a água, cria escassez, cria dificuldades de clima e tudo mais de manejo. E a gente tem, né, cerca de 70 mil hectares produtivos, mais os mais de 1.000 produtores parceiros. Então, a água é um tema central. Então, nós temos compromissos e metas, tanto na indústria, que é criar uma eficiência da pegada hídrica. Então, ano após ano, nós avançamos em números mais eficientes, com processamentos circulares de água, ou seja, produzindo mais com menos recursos hídricos. Esse é um processo que a gente vem avançando e auditando nossas práticas. Mas no campo é onde está o grande desafio. E a gente vem investindo muitos milhões em irrigação e abastecimento de água. Então, o fato de você criar reservas hídricas e você usar melhor o recurso te dá eficiência no hectare, a nível de pé de laranja, a nível específico granular. Você consegue chegar com tecnologia, com inovação, com práticas aí que a gente está investindo muito, você consegue usar o recurso melhor. Então, diante da escassez, como é que você usa e não impacta as comunidades, os stakeholders ao redor que também precisam de água. Então, esse é um fator central que assegura a responsabilidade do recurso hídrico. Agora, quando a gente fala da questão da água, é muito importante também, a gente, quando relaciona com mudança climática, Orlando, é o seguinte, é que o que a gente tem notado é que mais da metade dos cultivos no Brasil terão que mudar de área, ir para locais de maior altitude, por exemplo, para tentar fugir das altas temperaturas. Eu não sei se isso se adequa ao caso da citricultura, mas isso é muito comum no café e na soja, né? Vai ter um impacto muito grande dessa mobilização diária, essa mudança. Isso está no radar de vocês? Existe esse risco com relação à citricultura? Está no radar, acho que é um desafio geral de toda e qualquer companhia de alimentos do mundo, é lidar com as mudanças do clima, os desafios que a gente chama de resiliência, né? Ou seja, como é que eu vou me adaptar, como é que eu vou ser resiliente. E tem dois movimentos importantes. Um é a expansão para novas áreas. A gente está num ciclo, um grande ciclo de expansão e movimento para novas áreas de negócio, com lugares que eram degradados, que não tinham operação produtiva. Você vai e avança com a citricultura. E é interessante que um pomar, ele fica mais de 20 anos produtivo. Então, diferente de uma cultura rotativa como a soja, a laranja ela fica sequestrando, removendo, estocando carbono por 20 anos. Então, ela cria o que a gente chama de solução baseada em natureza. Então, apesar de ser um desafio a mudança do clima, realmente cria o estresse, a resiliência, você tem soluções para conseguir avançar para novas áreas, conseguir manter emprego, renda, desenvolvimento e você garantir soluções de carbono. E tem um dado interessante, a Agência Ambiental da ONU, recentemente, num relatório, ela sinalizou que mais de 40% dos desafios das mudanças climáticas podem ser endereçados pelo uso do solo. Não é só pela redução de combustíveis ou energia, tudo isso é importante. Mas o Brasil tem a capacidade solo de não só conservar, mas usar o solo de maneira estratégica, de maneira perene. E a laranja é uma das principais culturas com essa capacidade. Então, apesar do desafio, em geral, a gente está numa época realmente desafiadora, temos um elemento positivo. Conforme essa expansão avança para novas áreas, tem benefícios naturais vinculados à mudança do clima. Aí é que entra a questão da agricultura regenerativa, cujo cerne é exatamente promover o enriquecimento do solo, né? Evitar o desgaste, a erosão, e a gente está avançando muito nesse sentido. Vocês têm, inclusive, vários projetos nesse sentido, né, Orlando? Estamos avançando, é um tema mais recente que a gente tem acompanhado, né? A agricultura regenerativa vem de muitas práticas de companhias da Holanda, companhias da França, Alemanha, que são nossos clientes, inclusive, a gente aprendeu muito nos últimos anos. E estão implementando, por exemplo, práticas que a gente chama de incremento da biomassa no solo. Então, traduzindo aqui de maneira simples, a gente trabalha com plantas, né, com a natureza, e quando você faz o manejo, a manutenção dos pomares, você consegue incrementar de maneira intencional a biomassa nas entrelinhas, ou seja, entre as árvores que a gente colhe a laranja, você tem um incremento de biomassa. E esse incremento de biomassa, ele assegura um aumento de sequestro de carbono no tempo. Então essa é uma prática dita como regenerativa. Você garante o solo com mais
capacidade nutricional, capacidade produtiva. E sendo uma cultura de longo prazo, o pomar ficando 20 anos, isso estressa menos o solo em comparação com culturas rotativas, que você tem que ficar sempre tirando, trocando e realimentando aquele solo. Então, a cultura de longo prazo, ela tem alguns benefícios dessa perenidade de atuar, especialmente com os desafios de solo e práticas regenerativas. E é um antídoto para uma monocultura, que em tese ela é danosa, em larga escala ela realmente causa vários impactos ambientais. A monocultura, ela tem os seus, no caso uma cultura permanente, perene, ela tem esses benefícios de você assegurar serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Então, quanto mais você, por exemplo, garante a conservação, né, das áreas, ou as áreas produtivas operando em larga escala, Rosana, aquelas áreas poderiam ser áreas, né, por exemplo, que estavam devastadas, igual a gente está expandindo, e lá você assegura que vai ter áreas conservadas de acordo com os biomas, vai ter áreas produtivas que vão gerar frutos, vai gerar receita, emprego, renda e esses serviços ecossistêmicos ou ambientais. Então, tem vários estudos que mostram, por exemplo, estudos da Embrapa, coisas recentes que a gente tem estudado, o ciclo hídrico, por exemplo, ele fica melhor quando você assegura a conservação e práticas de culturas perenes. A biomassa, o sequestro de carbono, como eu comentei, ele incrementa. Então, a monocultura, ela tem os seus desafios, mas também tem as suas soluções, né, quando ela é perene ambientais. Nesse caso, né? A visão de longo prazo, a visão responsável, a visão de legado, isso faz toda a diferença. Você falou que sequestra muito carbono, só não sequestra mais que o jatobá. Pois é, aí tem as suas comparações aí. Que é são a os árvore desafios, que mais né? sequestra carbono na atmosfera. Tem os seus desafios aí. Aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. É um bom nome aí, né? Com certeza. Orlando, vocês estão muito preocupados, sempre foram muito preocupados com condições dignas de trabalho. Sim. Em toda a cadeia, que historicamente no Brasil é muito fragilizada. A gente sabe de muitas denúncias de trabalho precário, né? Análogo ao da escravidão, muitas vezes trabalho infantil. Como é que vocês conseguem o fato de vocês terem as fazendas, eu acho que facilita, né, esse monitoramento. Claro, mas claro. infelizmente ainda é um setor no Brasil muito marcado por esse tipo de irregularidade, né? Veja, toda e qualquer prática que trabalha com alimentos e tudo mais que depende de mão de obra, a gente tem que assegurar as melhores condições, assegurar as melhores condições e práticas de operar. E a citricultura, ela, né, assim como outras várias culturas produtivas de alimentos, ela depende de pessoas. E a gente tem o orgulho, né, o privilégio de ter mais de 10 mil colaboradores da nossa companhia, são colaboradores funcionários da companhia, e fora os produtores terceiros, que são esses centenas de produtores. E para assegurar a melhor prática, a gente tem compromissos e metas, por exemplo, que a gente chama de cadeia de valor sustentável, são certificações e auditorias de campo, que tem um capítulo especial de práticas de trabalho, condições e tudo mais, que isso é auditado por terceira parte. Tudo isso garante que 80% da fruta hoje, própria e terceiras, tem esses padrões internacionais, que traz uma camada de compliance, de governança, mas isso não é suficiente. Nós temos todos os instrumentos de governança, de canais de conduta, de monitoramento, de todo o processo para assegurar a melhor prática da companhia. Então, essas políticas, elas nos trazem um conforto para operar e a gente fomenta e exige temas que são inegociáveis para a Citrosuco na cadeia produtiva. São as condições de operação e o formato que a gente vai ter na cadeia de citricultura. Então, é um tema que faz parte da nossa estratégia, das metas e compromissos, está nos nossos relatórios publicamente auditado. E também tem um último fator importante. Nós somos board members do conselho, né, da Sustainable Juice Covenant, que é a principal iniciativa global de fruta sustentável em sucos, né? E lá a gente assegura, junto da PwC Internacional, PwC Holanda, na verdade, essas auditorias e práticas de campo, né, em centenas de produtores e hectares. Então, na linha de parcerias e colaboração, para subir a régua, aumentar a maturidade, né, levar repertório, letramento, auditorias, certificações, para colaborar, porque essa é uma agenda que você não constrói sozinho, você tem que sempre fomentar. E a grande companhia tem o papel, o legado de trazer as práticas positivas. Tudo que você contou para a gente aqui, Orlando, mostra o grande compromisso da Citrosuco com a fronteira da inovação. Sim. Né? Vocês estão na vanguarda. Realmente, quando você fala em subir a régua, quando a gente imagina as melhores práticas, você já tem, de alguma forma, alguma relação com elas. Imagino que isso seja um pilar determinante, né, de Central. Sucesso, prosperidade da empresa. Central. Tem que sempre se provocar, faz parte da estratégia, alinhamento com acionistas, com diretoria, em alinhamento com nossos clientes, bancos e parceiros.
propositalmente temos essa estratégia de estar na fronteira, nos desafiarmos com excelência. Isso reflete em tudo que eu trouxe aqui das certificações, práticas e governança. E tem uma plataforma interessante que a gente coloca muita energia, que se chama, por exemplo, EcoVadis. EcoVadis é uma plataforma que tem 100 mil companhias que participam todos os anos. E a gente está no top 5% melhores companhias dessa plataforma. No Brasil são poucas companhias que têm essa performance, especialmente no agro, pouquíssimas, raras exceções têm essa posição que lá reflete direitos humanos, condições de trabalho, questões de conservação, recursos hídricos, energia, diversidade. E é uma plataforma que você coloca evidências, tem uma terceira parte que avalia e te dá um score, uma nota. E essa nota posiciona no top 5% quartil de qualidade. Então a gente tá muito feliz de estar entre mais de 100 mil companhias globais, grandes, médias e pequenas, muito bem posicionado e levando o Brasil à frente. Mas isso, Rosana, é parte da estratégia, uma decisão da companhia com investimentos consistentes, com gente, com recursos para realmente fazer a diferença. E de onde vem essa estratégia que coloca a sustentabilidade no coração dos negócios? Qual é a mola propulsora? O que realmente faz parte dessa engrenagem toda? Bom, tem alguns elementos aí desse molho especial que a gente tem na companhia. Um deles, sem dúvida, são os nossos acionistas. Então, eu tenho, por exemplo, o orgulho de ter uma trajetória pelo acionista Votorantim nos últimos 11 anos. Eu comecei na Votorantim Cimentos, passei pelo Instituto Votorantim, sempre nas carreiras de ESG, e agora liderando a Citrosuco. Então, o fator acionista Votorantim e o Grupo Fischer é fundamental para fomentar a prática nos conselhos, para pautar. Também vem da nossa intencionalidade. A companhia ela vem há mais de 60 anos pautando, discutindo essas práticas de fronteira com programas, projetos e metas que realmente impulsionam o setor. E também a gente tem um privilégio, Rosana, de trabalhar com parceiros muito especiais. Clientes grandes nos Estados Unidos, Europa, que são grandes companhias, grandes marcas que nos ajudam na cooperação, bancos que nos ajudam no fomento, parcerias e projetos que também nos ajudam a subir a régua. Então, a gente está muito numa teia de relações, umas partes interessadas muito qualificado. E também tem um fator interessante, mais de 90% do nosso resultado vem de exportações. Então, a gente não olha tanto para o mercado doméstico, a gente olha muito mais para o mercado internacional enquanto receita. E o mercado internacional, em sustentabilidade, ele está alguns passos na frente em termos de cultura, de demanda, de tração, de colocar na estratégia. Então é natural a gente receber mais de, por exemplo, 40 comitivas internacionais por ano, com diretores de compras, parceiros, com CEOs que vêm ao Brasil, vêm nas fazendas, conhecer as operações, querem saber tudo. Então a gente tem que estar num nível altíssimo de posicionamento. Então todos esses fatores, acionista, clientes, bancos, parceiros, fomentam a nossa prática. O rigor é muito maior, né? Muito alto. Orlando, quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, compartilhando com a gente os bons frutos, literalmente, da Citrosuco, e já te convidar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Tomem suco de laranja, produto nutritivo, saudável, orgulho de ser brasileiro, então muito feliz porque isso gera muito impacto positivo, muita agenda boa para o planeta e para a sociedade. Com certeza. Eu conversei com Orlando Nastri, head de ESG da Citrosuco, uma das maiores exportadoras de suco de laranja do mundo. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e o Cauã Felipe. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.